Se você já se sentiu fracassado em algum momento da sua vida, fique comigo até o final do vídeo que eu quero te ensinar a enxergar isso de uma perspectiva diferente. Porque muitas vezes não é fracasso que está acontecendo com você, e sim é você criando um repertório para a sua vida. Tudo que a gente viveu, tudo que a gente aprendeu, escutou, conviveu com outras pessoas, fazem parte do nosso repertório. Eu sei que quando a gente é mais jovem, quando a gente é mais adolescente, a gente enxerga uma vida ideal. A gente começa a pensar no carro que a gente quer ter, na casa que a gente quer ter, na família que a gente quer ter, no trabalho que a gente quer ter, a carreira que a gente quer ter. Só que é muito difícil conseguir enxergar que você vai conseguir lá no futuro se você não consegue fazer com que o seu cotidiano esteja indo para esse lado. Então, muitas vezes, tem certas situações que acontecem que lá no futuro vão fazer sentido, mas que quando a gente está vivendo, parece que tudo está dando errado, que tudo é um fracasso. Eu tenho certeza que tudo aquilo que a gente já viveu, os erros, fracassos e acertos, serviram para alguma coisa. Eles serviram seja para criar repertório, seja para amadurecer você, seja para te deixar mais forte, seja para te amolecer um pouco mais o coração, seja para você exercer a paciência. Então, tudo que acontece na nossa vida, ela tem um ensinamento por trás dessa coisa que aconteceu. Por exemplo, é impossível você planejar um futuro muito bom se você não sabe quais são os meios para chegar lá. E acaba que você só vai conseguir entender os meios para chegar lá se você viveu a sua vida. Então, por exemplo, hoje eu tenho um sonho de ter uma casa, mas eu já tive que morar de favor, eu já tive que morar numa kitnet, eu já tive que morar em apartamento alugado, até hoje eu moro em apartamento alugado, já tive que morar na casa dos meus pais, para eu entender qual que seria a casa dos meus sonhos. Talvez, se perguntasse para a Alice, de 10 anos, qual seria a casa dos sonhos dela, talvez ela dissesse, não, eu quero um apartamento de cobertura. E hoje em dia eu vejo assim, cara, não é isso que eu quero. Só que eu precisei passar por várias etapas para entender o que eu quero. Inclusive, esse meu conceito do que eu quero pode mudar daqui a um tempo, quando eu entender o que foi bom e o que foi ruim na minha vida, o que eu tive que passar. Cara, eu entendo que hoje eu não quero morar na kitnet, porque a gente morava, eu e meu marido, numa kitnet de 20 metros quadrados, 25, sei lá, e era muito pequeno, era muito apertado. Chegava um ponto que eu não queria mais olhar pra cara do meu marido, que eu falava assim, eu não quero mais, eu só quero espaço, porque era muito ruim, porque era muito pequeno, sabe? E olha que eu sou uma pessoa que amo conviver, amo um grude. Mas eu precisei passar por esse caminho para entender o que eu quero, o que eu gosto e o que eu não gosto. Muitas vezes a gente quer o palco pronto, a gente imagina todo um espetáculo, só que a gente não quer passar pela fase dos bastidores. A gente não quer se lascar na vida para poder alcançar aquele sonho. A gente não entende. Quando a gente só consegue entender que certas coisas foram importantes para a nossa vida, certos sofrimentos e certos fracassos foram importantes na nossa vida, porque lá no futuro eles iriam fazer sentido. Então, por exemplo, eu e meu marido, a gente já teve uma lanchonete. A lanchonete só acabou porque era uma lanchonete presencial, vieram os assaltantes, colocaram a faca no pescoço do meu marido, roubaram as coisas, tudo, e aí a gente fechou a lanchonete. Só que essa lanchonete serviu para a gente entender o que é um trabalho duro. E para aumentar nosso sarrafo do que precisa ser um trabalho duro, trabalho forte. Quando a gente foi para o digital, foi uma coisa completamente diferente, porque mesmo o trabalho muito duro do digital não se equiparava a 10% do trabalho que tinha na lanchonete que a gente tinha. E isso foi importante, porque, imagina, a lanchonete foi um fracasso. A gente não conseguiu fazer a maior lanchonete de Brasília, mas a gente conseguiu criar casca e criar repertório para que a gente conseguisse fazer outras coisas na nossa vida. Quando eu entrei no digital, eu queria ser designer, eu queria ser a maior designer do Brasil. E às vezes eu tenho eu tinha muito essa sensação de querer ser muito grande. Eu queria muito isso. Só que, ao longo do tempo, eu fui vendo, então, por exemplo, quando teve uma empresa que eu trabalhei, que a empresa, eu fazia a minha função e fazia a função de mais uns 5. Só que eu gostava daquilo, porque eu ia aprendendo um monte de coisa, eu ia fazendo um monte de coisa. Então, eu me oferecia para fazer, eu tentava descobrir coisa nova. Então, além das funções que eu fazia, eu ia atrás de coisa nova para fazer, justamente porque eu gostava de aprender. E tudo aquilo que eu aprendi na agência foi útil para usar em outros momentos da minha vida. E aconteceu, eu fracassei como funcionária.
Então, eu fui e criei minha empresa. Eu fracassei eu pedi para sair, né? Mas, enfim, vocês entendem. Eu fracassei como funcionária e depois eu tive que fracassar mais vezes como empresária até chegar no modelo de negócio que eu tenho hoje. Então, essa série de fracassos que a gente coloca, na verdade, são o repertório que a gente está criando na nossa vida. Então, toda vida que você se sentir fracassado, para e reflete assim, cara, que aprendizados eu tirei dessa situação? Que isso vai ser benéfico? Que habilidades eu desenvolvi? Porque muitas vezes essas habilidades, essa forma que você interagir com as pessoas, tudo isso vai ser benéfico para o seu sonho, que é um sonho maior. E às vezes seu sonho vai até mudar. Então, por exemplo, eu percebi que eu quero ter uma empresa. Só que eu não preciso ter uma empresa do tamanho da empresa do Wendel Carvalho, por exemplo. Porque o que eu quero dentro do meu sonho, eu quero que eu consiga, além de ser empresária, eu também quero cuidar do meu filho, cuidar da minha família, cuidar de tudo que é meu. E para isso, eu tenho que abrir mão de um sonho maior. Só que se me perguntasse há 5 anos, eu acharia que eu daria conta de tudo. Que eu ia conseguir tanto ser uma mãe perfeita como uma maior empresária. Só que a verdade é que não tem como. Se alguém te disser assim, tem como sim. Essa pessoa tem babá, ou tem empregado, ou tem tudo isso, entendeu? Tá? Eu não tenho. Mas a pessoa vai falar assim, eu consigo. Será que consegue? Enfim, às vezes a pessoa está negligenciando uma parte ou outra, tá? Então, eu resolvi, entender qual seria o meu modelo de negócio. Que aí, dentro desse modelo de negócio, eu consigo fazer uma coisa muito boa. Entregar com excelência, entregar com qualidade, mesmo que não cresça tanto. Então, antes eu tinha a pretensão de fechar com muitas pessoas. Hoje eu quero continuar com minha sócia e eu quero fazer crescer muito o negócio da minha sócia junto, crescer o negócio. Então, as coisas que vão acontecendo na nossa vida, elas vão gerando esse repertório, gerando essa casca. Eu acho que é o Steve Jobs que fala, você só consegue entender o todo quando você olha os pontos que foram conectados no final. Às vezes, aquela situação muito ruim que você teve que sofrer... Eu nunca tive ex, mas imagina, a pessoa teve que sofrer por causa de ex. Às vezes, ele ensinou várias habilidades sociais que vão dar para ser usadas em outros momentos que você sequer imaginava que daria para ser usada. Então, é muito importante criar repertório, criar casca, testar as coisas. Não testar coisas que vão ofender a Deus, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aqui não é o sentido de, nossa, eu vou testar todas as drogas do mundo. Não. É testar as coisas que são boas, que são virtuosas, para que você faça o máximo dessas coisas, para que você entenda o que você quer para a sua vida. Porque nem sempre não. A maioria das pessoas sai do colégio, elas não sabem o que vão fazer. Elas não sabem o que está acontecendo. Cara, a gente é empurrado no colégio, fica vários anos no colégio, sem entender o que é a vida real. E aí, quando você sai, você dá de cara com um monte de coisa, infinitas possibilidades, coisa que você sequer sabia que dava para ganhar dinheiro, porque na escola é assim, ou você é médico, você é enfermeiro, você é engenheiro, ou você é advogado. Não é só isso que existe no mundo, sabe? Então, a parte de criar repertório nem sempre é um fracasso na sua vida. Cara, fracasso é desistir. Sabe aquela pessoa que eu sei que isso é muito coach, mas sabe aquela pessoa que tentou um negócio e aí desistiu, aí tentou outro negócio e desistiu? Cara, essa pessoa fracassou, sabe? Porque ela desistiu de si. Ela desistiu daquilo que Deus colocou na vida dela, sabe? A gente não pode ser assim. A gente tem que entender o fracasso. E a gente tem que trabalhar em cima disso. E, cara, eu sou zero da cultura da mediocridade. Eu não gosto de mediocridade. E tudo que você for se dispor a fazer, tente fazer com o máximo de excelência possível, imaginável. Quando você achar que você não dá conta mais, faça mais que você dá conta. Porque quando você coloca essa mentalidade, as coisas vão se encaixando. As coisas vão dando certo. Você vai ser mãe, você vai ser a melhor mãe do mundo. Você vai ser empresário, você vai ser a melhor do mundo. Você vai encaixar o que é o melhor do seu mundo. O que você vai conseguir entregar e entregar muito bem, sabe? Então, o repertório ele é muito importante. Eu tenho essa mania, já percebi, tá? Eu falo muito importante sempre. Então, eu queria que vocês pegassem e observassem na vida de vocês qual fase da sua vida que foi importante para a construção do repertório, sabe? O que foi importante? Porque nem sempre você está falhando. Às vezes você só está desistindo. Às vezes você está trabalhando em algo que é para o futuro maior e você não está conseguindo enxergar. Tente enxergar as habilidades que você está construindo, as amizades que você está criando, os caminhos que Deus está te levando. Tente ter mais
mais clareza nessas coisas, sabe? Tente ser mais delicado com essas coisas, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.